Olá pessoal, vamos falar de potenciação. Quando a gente tem uma operação com um número embaixo e alguma coisa lá em cima. Esse número de baixo a gente vai chamar de base e esse número de cima a gente vai chamar de expoente. E na operação de potenciação, quando eu tenho, por exemplo, a base 2 e o expoente 3, eu leio como 2 elevado a 3. E este número que é o expoente significa que o 2 vai se repetir 3 vezes. Uma, duas, três. Só que a operação aqui no meio é uma operação de multiplicação, não é uma operação de soma. Se fosse soma, seria 2 vezes 3. Então eu vou ter aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 3 dá 8. Aonde eu tenho que 2 é a base, 3 é o expoente e 8 é a potência. Potência é o resultado da potenciação. Às vezes o cara fala aqui uma potência. Não, isso aqui não é uma potência. Isso aqui é uma operação de potenciação. Temos uma base e um expoente. A potência é o 8. Tá certo? Quando a base for negativa, por exemplo, menos 5 elevado a 2, repara que eu tenho parêntese, e é bom não confundir isso. Quando tiver parêntese, significa que esse sinal está elevado junto. O número é menos 5 elevado a 2. E isso vai ser, a base é menos 5, e o 2 é o número de vezes que a base se repete. Então eu terei menos 5 vezes menos 5, e aí a gente sabe o quê? Que menos vezes menos dá mais. E 5 vezes 5 dá 25. Ah, então um número negativo elevado ao quadrado vai dar positivo? Sim. Todo número elevado ao quadrado dá resultado positivo, porque cai nesse caso do menos vezes menos virá o quê? Mais. É claro que nós estamos falando de operação em números reais, né? Temos que saber que estamos trabalhando no conjunto dos números reais. Lá na frente você vai conhecer o conjunto dos números complexos e aí vai existir um número imaginário, que o próprio nome já diz, ele é imaginário, que elevado ao quadrado dá menos 1. Mas por enquanto todo número ao quadrado dá resultado positivo. E mais, não só ao quadrado, todo número elevado a expoente par. Por exemplo, menos 3 elevado a 4 vai ser menos 3 4 vezes. Então é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E aí, olha só, toda vez que o número for par, eu vou formar casaizinhos de menos vezes menos, e esses casaizinhos de menos vezes menos vai virar tudo mais. Então, a base negativa com o expoente par, o resultado vai ser positivo. Aqui eu botei o mais para explicar, mas número positivo não precisa de sinal. Então a gente faz o quê? Menos 3 elevado a 4. Base negativa, expoente par. Resultado positivo. 3 elevado a 4 é 3, 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E se o expoente for ímpar? Por exemplo, menos 2 elevado a 5. Agora eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar. Aí eu vou ter aqui menos 2 quantas vezes? 5 vezes. Aí, quando a base é negativa, o expoente dá ímpar. Por que o expoente dá ímpar? Pelo mesmo motivo, o expoente dá ímpar, o sinal dá negativo. Porque você vai fazer aqui menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais, mas sobra aqui, ó, um sinal de menos. Aí você vai ter mais vezes mais, quantos forem, vezes menos, que vai dar o quê? Menos. E 2 elevado a 5? 2, 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, menos 2 elevado a 5
dá menos 32, tá certo? Muito bom. Então eu sempre olho se o expoente for par, dá positivo, se o expoente for ímpar, dá negativo. Caso a base seja negativa, sim. Se a base for positiva, por exemplo, 4 elevado a 3, aí não me interessa se o expoente é par ou ímpar. Se a base é positiva, o resultado é positivo, porque você só tem mais. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Porque 4 vezes 4 dá 16 e 16 vezes 4 vai dar o quê? 64. Então, o resumo inicial da potenciação é esse. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Se a base é positiva, o resultado é positivo. Não confundir, muito importante com isso aqui, ó. Menos 5 elevado a 3. Não tem o parêntese aí. A base não é negativa. Só quem está elevado a 3 é o 5. A base é positiva. Isso aqui a gente tem que entender assim, ó. O sinal de menos está de boaça e eu tenho aqui 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar menos 125. Ô Anildo, ia dar negativo de qualquer jeito, porque o expoente é ímpar. Sim, mas mesmo se ele for par, por exemplo, menos 6 ao quadrado, menos 6 elevado a 2, novamente, só quem está elevado é o 6. Então, continua dando negativo. 6 vezes 6, 36. Eu não estou entendendo. Você falou que quando o expoente é par, o resultado é positivo. Sim, quando o expoente é par, o resultado é positivo. Desde que a base seja negativa, desde que esteja entre parênteses. O menos tem que estar elevado também. Não é o que acontece aqui. Aqui não tem o parêntese. Aqui é assim: menos 6 elevado a 2. Menos 6 vezes 6. Menos 36. Aqui não. Aqui é menos 5 elevado a 2. Que é menos 5 vezes menos 5. Que é mais 25. Aqui tem parêntese. Aqui não tem parêntese. Ok? Muito bom. Esses foram os primeiros casos de potência, né? É muito importante o aluno saber os quadrados perfeitos, né? O que é o quadrado perfeito? O quadrado perfeito é o número elevado a 2, porque quando você tem um quadrado, a área de um quadrado é lado vezes lado. O quadrado é uma figura que tem 4 lados congruentes e 4 ângulos retos, né? Então, a área de um quadrado ela é dada por L vezes L, que é L elevado a 2. Por isso que a gente fala L ao quadrado, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, qual é a área de um quadrado de lado 3? A área de um quadrado de lado 3 é 3 ao quadrado, que é igual a 9. E 9 é dito um número quadrado perfeito. É super importante a gente saber os quadrados perfeitos até 20, tá? De 0 até 20 é muito importante você saber. Ô, Nildo, eu não sei nem até 10, mas dá para aprender, filhinho. Começa a decorar. Isso aparece muito nas provas. Você tem que bater o olho lá. Bater um olho num 225, pô, 225, isso aqui é um quadrado perfeito. Você tem que saber isso. Isso vai ganhar tempo. 225 é um quadrado perfeito? É 15 elevado ao quadrado. 15 vezes 15 dá 225. 16 vezes 16 dá 256. E assim você vai gravando. Você tem que saber todos até 20. Que a partir de 20, 30, 40 é mole você situar. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, 20 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. 20 ao quadrado dá 4 com 2 zeros, dá 400. 30 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. 30 ao quadrado dá 9 com 2 zeros. 4 ao quadrado dá 16.
40 ao quadrado dá 16 com 2 zeros, que é 1.600. Bom, por hoje é só, meu povo. Depois a gente continua.